Olá, está começando o Rede Câmara Notícias de hoje. A partir de agora, veja os destaques desta terça-feira. Representante da Associação Comercial de Pelotas pede apoio aos parlamentares. Reunião da CPI do SANEP define composição. Audiência pública debate medidas adotadas após enchentes de 2024. Projeto da Escola Senac de Gastronomia é aprovado no Parlamento de Pelotas. E ainda tem os detalhes do esporte e da previsão do tempo. Abrimos nossa edição para falar sobre a visita de representantes da ACP, Associação Comercial de Pelotas, à presidência da Casa Legislativa para solicitar apoio aos parlamentares para mediação junto ao Poder Executivo. Confira os detalhes. Durante a visita, o grupo de empresários pediram apoio do Poder Legislativo para reverter um decreto de reestruturação do COPAN, Conselho Municipal de Proteção Ambiental. Estivemos aqui com várias entidades, representadas pela Aliança Pelotas, conversando com o presidente Carlos Júnior, tendo em vista a questão da nova eleição e composição do COMPAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente, em que tivemos agora em maio a publicação de 2 decretos pelo prefeito municipal, que simplesmente mudaram as formas e as regras do jogo da eleição já em curso, que já estavam previamente aprovadas pela plenária do COMPAN, e esses 2 novos decretos determinaram de forma pontual e específica quais entidades farão parte do COMPAN, novo biênio, e, por consequência, excluíram as entidades de classe e setor produtivo do COMPAN, com o que a gente não concorda, e aí trouxemos essa reivindicação para o presidente Carlos Júnior para fim de tentarmos dialogar com o governo, para nos deixarmos participar da eleição e compor o COMPAN nos próximos 2 anos. Caso a gente, por esse diálogo, a gente não consiga, obviamente a gente vai pedir socorro aqui à Câmara de Vereadores para tentarmos suspender os efeitos desse decreto via legislação aqui da Câmara, ou decreto legislativo, enfim, alguma atitude que consiga que a Câmara pressione o governo, o Poder Executivo, a voltar atrás, a recuar e poder nos autorizar, o setor produtivo, a fazer parte do COMPAN na nova composição. O vereador Paulo Coitinho falou que a mesa diretora vai tentar construir entendimento entre as partes envolvidas. Ficamos muito preocupados com esse decreto que, por hora, engessa um pouco esse processo. A nossa maneira de fazer política e trabalhar é muito pelo diálogo. Assim sendo, nós vamos nos reunir no prefeito Marrone para que a gente possa entender um pouco melhor o que aconteceu de fato. Nós queremos que esse decreto se torne sem efeito já nas próximas horas, para que a gente possa construir de forma conjunta, em diálogo, para que as categorias de classe possam participar do COMPAN. Então, é muito importante, juntamente com o vereador Antônio Peixoto, o vereador Júnior Fox, o vereador Carlos Júnior, estaremos hoje à tarde visitando o prefeito Marrone, para que a gente possa entender melhor e propor políticas de verdade que possam favorecer ou facilitar a vida daqueles que fazem muito emprego e renda para Pelotas. Presente na reunião, o vereador Júnior Fox ressaltou a necessidade desse diálogo e que vai auxiliar no que for possível para auxiliar no atendimento dessa solicitação. Uma questão muito importante, isso é uma lei da década de 90 para todas as entidades fazer parte do COPAN. E a gente não consegue ver hoje todas essas entidades fora do COPAN. Tinha a maior parte produtiva do nosso setor de Pelotas fora. Então, para as pessoas poderem entender que estão em casa, muito parecido com o decreto que a gente teve semana passada da educação. Então, a gente está tentando com diálogo, vim aqui, falei com a mesa diretora, vamos ter uma reunião com o prefeito. Então, é dessa forma que a gente vai fazer, vamos tentar com diálogo, porque não tem como todas essas entidades ficar fora do COPAN. Foi realizado na manhã desta terça-feira a nomeação da comissão parlamentar para dar prosseguimento aos trabalhos na CPI do SANEP. Além do vereador Arthur Alau como presidente da comissão, mais 3 nomes foram escolhidos. Foram aprovados 3 nomes para compor a comissão. O vereador Marcelo Bagé foi escolhido para ser o relator e nos falou sobre como irá conduzir os trabalhos. Tivemos a honra de ser escolhidos, então, relator da CPI do SANEP. Nós temos uma grande missão, que é entregar à população pelotense um esclarecimento sobre um superfaturamento ocorrido no contrato do SANEP, um superfaturamento aí na casa dos 300
R$ 1.000, né? E nós vamos investigar porque a população precisa saber o que está sendo feito com o recurso público. Então, se houve um superfaturamento, houve uma irregularidade, né? Então, a CPI do SANEP tem a finalidade, o objetivo de esclarecer. Foi um erro, é punível, não é punível, né? Foi doloso. Então, nós temos essa missão, né? Esclarecer, levar à sociedade e, claro, se houve uma conduta criminalmente punível, obviamente, levar os responsáveis às autoridades competentes. Será mais uma grande oportunidade de nós mostrarmos à população pelotense se houve ou não houve irregularidade e também mostrar que nós estamos atentos, fiscalizando cada centavo do recurso público tão sagrado, né? Porque sai dos impostos oriundos do trabalho das pessoas mais humildes, que trabalham, muitas vezes ganham um salário mínimo, mas pagam seus impostos e elas precisam ter o adequado retorno. E o adequado retorno, que não está vindo em serviços de qualidade, pelo menos nós temos que ter a certeza de que o dinheiro público não está sendo roubado. Outro escolhido foi o vereador Daniel Fonseca, como vice-presidente, e o vereador Paulo Coutinho como primeiro secretário da CPI. Agora, os parlamentares vão dar sequência com a realização de oitivas, análise de documentos, para a emissão do relatório final. O presidente da comissão, o vereador Arthur Alau, confirmou as próximas etapas. Me honra muito ser o presidente da CPI do SANEP, uma CPI que vai fazer um trabalho que vai dar uma resposta para a cidade de Pelotas, né, através de uma denúncia minha. A gente viu um contrato de R$4.296.000, onde 244 mil estavam superfaturados. Fizemos a denúncia, junto com os colegas, recolhemos a assinatura para abrir a CPI e hoje foi decidido o relator, vice-presidente e primeiro secretário. Então, a primeira reunião foi uma breve reunião somente para decidir os membros da mesa e agora amanhã temos uma reunião interna para decidir os trabalhos. Eu já tenho um plano de trabalho que quero apresentar para os membros e aí sim vamos ter novidades para ver quem vai ser o primeiro a ser ouvido, como é que vai ser os trabalhos, mas é isso aí, estou muito esperançoso que a gente vai dar uma resposta para a cidade de Pelotas. E agora vamos te mostrar como fica a previsão do tempo para Pelotas. Quem nos traz as informações é o nosso repórter William Moreira. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Pelotas amanhece com permanência das baixas temperaturas. O dia é de sol com muitas nuvens, passando a nublado, com possibilidade de garoa. À noite, o tempo fica chuvoso. A máxima pode chegar a 19 graus. Já quarta-feira, previsão de sol com muitas nuvens. E chuva passageira. À noite, com muitas nuvens, mas com tempo firme. A mínima sobe um pouco, fica 13 graus e a máxima 21 graus. A quinta-feira deve iniciar com sol, com muitas nuvens e período de céu nublado. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Não há previsão de chuva, mínima de 12 graus e máxima de 18 graus. E no próximo bloco você confere. A audiência pública debate medidas adotadas após enchentes de 2024. Projeto da Escola Senac de Gastronomia é aprovado no Parlamento de Pelotas. Não saia daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã. Ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Dirigir alcoolizado continua a ser um problema sério. Apesar da lei seca com tolerância zero no Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro classifica essa infração como gravíssima. É punido com multa que pode chegar ao valor de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e autuação em flagrante. Uma dica Rede Câmara.
A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria. Sua penetração ocorre a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. O período de incubação, ou seja, o intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. Sintomas. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. São divididas em duas fases, a fase precoce e a fase tardia. Os principais sintomas da fase precoce são febre, falta de apetite, dor muscular, principalmente na panturrilha, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Nas formas graves, a manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Well, caracterizada pela tríade de ictericia, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente pulmonar, síndrome de hemorragia pulmonar e comprometimento pulmonar. O diagnóstico específico é feito a partir da coleta de sangue, no qual será verificado se há presença de anticorpos para a leptospirose, exame indireto, ou a presença da bactéria, exame direto. O método laboratorial de escolha depende da fase evolutiva em que se encontra o paciente. O tratamento com o uso de antibióticos deve ser iniciado no momento da suspeita. Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação não é indicada. Ao suspeitar da doença, a recomendação é procurar um serviço de saúde e relatar o contato com exposição de risco. Prevenção. Cuidados com a água para consumo humano, garantia da utilização de água potável, filtrada, fervida ou clorada para consumo humano, haja vista serem comuns quebras na canalização durante as enchentes. A lama de enchentes tem alto poder infectante e adere a móveis, paredes e chão. Recomenda-se retirar essa lama sempre com a proteção de luvas e botas de borracha e lavar o local desinfetando. Evite o contato com água ou lama de enchentes e impeça que crianças nadem ou brinquem nessas águas. Para o controle dos roedores, recomenda-se acondicionamento e destino adequado do lixo, armazenamento apropriado de alimentos, desinfecção e vedação de caixas d'água, vedação de frestas e aberturas em portas e paredes. O uso de raticidas deve ser feito por técnicos devidamente capacitados. Para mais informações, acesse o QR Code que aparece na sua tela. A língua portuguesa causa muitas dúvidas. Vamos dividir algumas delas. Um erro muito comum para se atentar é o de repente, junto. Essa escrita no fim não existe no português. Ao escrever, deve-se prestar atenção que o correto é de repente, separado, com apenas um R. Outro que devemos cuidar é o dos pronomes eu e mim. Aqui, eu sempre conjuga verbos e vai ser quem realiza a ação. Já mim nunca vai conjugar, vai ser sempre quem sofre. Então, eu faço isso e a bola foi para mim são exemplos de usos corretos. Além disso, quando se está enumerando pessoas, há dois usos possíveis. Por exemplo, mim, João e Maria, com mim no início. Porém, esse uso não é o mais correto. O mais adequado e indicado é enunciar João, Maria e eu, com eu ao final da frase. Um que muitas pessoas têm muitas dúvidas é a crase. Mesmo que pareça assustador, a crase pode ser bem simples. A regra dita que crase vai antes de palavras femininas, a dica mais fácil de lembrar é:
se substituir essa palavra por uma masculina com o mesmo significado. Pode-se colocar ao no lugar. Se sim, a preposição a leva a crase. Se não, então não tem crase. A sonolência ao volante mostram que 42% dos acidentes estão relacionados ao cansaço. O Código de Trânsito Brasileiro prevê punições para motoristas que permanecem ao volante por mais tempo do que o permitido. A multa a esta infração é de R$ 88,00 e o condutor perde 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Uma dica Rede Câmara. Voltamos com o nosso segundo bloco para falar sobre a audiência pública proposta pelo vereador Cauê Furo Souto, que acontece hoje a partir das 7 horas da noite no plenário da Câmara Municipal. A ação vai debater as medidas adotadas pelo município após as enchentes de 2024. Confira os detalhes. Nós vamos tratar sobre a insegurança que o cidadão pelotense está tendo pós-enchente, né? A gente espera a participação do Poder Executivo com seus secretários de Defesa Civil, Secretaria de Qualidade Ambiental e tantas outras, para nós tratarmos sobre o futuro. Quais são os projetos, o que o governo está pensando em fazer, quando que vão começar a ser feitas as obras. A gente quer poder dar uma explicação e ter uma resposta para a população que a cada dia que passa tem mais insegurança e é justamente sobre isso. Um projeto encaminhado pelo vereador Antônio Peixoto que garante a construção da Escola Senac de Gastronomia em Pelotas foi aprovado pelos parlamentares na última quinta-feira. O vereador nos contou mais detalhes da ação. Confira. O projeto, então, da Escola Gastronômica do Senac e também a minha emenda foram aprovados em plenário, né? O que vai acontecer? A Escola Gastronômica do Senac é um espaço que vai oferecer vários serviços à população, né? E também vai servir como um espaço de aprendizagem para cursos profissionalizantes na área da gastronomia. É uma área pública na rua 15 de novembro, ao lado daquele prédio de esquina, né, da antiga Secretaria de Finanças, do antigo Banco do Brasil. Esse prédio vai ser cedido pelo município ao Senac, que vai reformar todo o prédio, né, vai estruturar essa escola gastronômica e vai oferecer cursos. Os cursos, em parte, serão gratuitos, né? Havia previsão no projeto de lei original que destinava 10% dessas vagas para mulheres vítimas de violência e também beneficiárias do Bolsa Família. O que vai acontecer? A partir da minha emenda, a gente amplia esse leque de gratuidades, que passa a contar com 20% das vagas para estes dois grupos e, além disso, mulheres negras, quilombolas, indígenas e também mulheres trans. E separamos também 5% das vagas para pessoas, né, com algum tipo de deficiência, ou seja, uma conquista para a cidade de Pelotas. A gente vai ampliar a inclusão para aquelas pessoas que queiram se qualificar de forma gratuita e a gente espera ver milhares de pessoas formadas nessa escola gastronômica, já que a cidade tem um grande potencial, tanto para bares, restaurantes, mas também a doçaria. A gente tem uma cidade rica em cultura que com certeza vai se transformar com esse novo empreendimento. Chegou o momento de falar de esporte. Quem nos atualiza é o nosso repórter Gabriel Mota. Chegando agora para falar sobre esporte, e a gente começa falando sobre o futebol, né? Futebol aqui da cidade de Pelotas. A gente chega com as informações do Grêmio Esportivo Brasil, Chavante que segue se preparando então, pois no próximo final de semana, no dia 8, o Brasil tem compromisso marcado no Bento Freitas, às 4 horas da tarde.
O Brasil que começa o retorno, então, da Série D contra o Joinville em casa no próximo domingo. Chavante que no atual momento é o último colocado do Grupo A8 com apenas 4 pontos. Agora vamos para as quadras pelotenses, pois final de semana, no dia 7, no sábado, a gente tem a Mauge pela Liga Futsal Feminina Nacional. A Mauge que recebe a equipe da ADTB. Ainda falando de futebol feminino, vamos falar sobre a seleção que na noite de ontem venceu mais um amistoso. Agora dessa vez foi contra a equipe do Japão pelo placar de 2-1. E agora, falando de seleção, vamos para a seleção masculina, pois a seleção entra em campo contra a equipe do Equador, lá no Equador. O jogo acontece às 8 horas da noite, partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção que enfrenta, então, a seleção do Equador, e será o primeiro jogo de Carlo Ancelotti, da Amarelinha. Após decreto de situação de emergência na saúde, a Prefeitura de Pelotas informa que a vacinação contra a gripe e a influenza está disponível para toda a população, sem restrições de idade ou grupo prioritário. A medida visa ampliar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de complicações respiratórias, especialmente agora com a chegada do inverno, e com a grande procura por atendimento médico. As doses estão sendo aplicadas em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs do município. Além disso, lá na Casa da Vacina, também localizada na Rua Gonçalves Chaves, número 437, no centro de Pelotas, o Centro de Especialidades, o Ambulatório do Campo Saúde da Universidade Católica, a Faculdade de Anhanguera e a Farmácia Municipal também estão oferecendo o imunizante. Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identidade com foto e as pessoas que estiverem com sintomas gripais devem aguardar a recuperação antes de procurar a imunização. O nosso Rede Câmara Notícias desta terça-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!